Estamos aqui em mais uma noite dos nossos estudos do Livro dos Espíritos. Antes da gente começar, se alguém estiver aqui comigo, por favor, me dê o retorno só para mim saber se o som tá bom. Se vocês estão me ouvindo e se eu posso, então, iniciar os estudos. Eu sempre entro alguns segundos antes, justamente para saber de vocês se o som tá bom. Tudo perfeito. Obrigada, Denise. Boa noite, querida. Bom, então vamos lá. Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do perispírito, que é um subtítulo dentro desse capítulo 1º da segunda parte do Livro dos Espíritos. Ontem, nós chegamos a ver a questão 93, as questões 93 e 94 desse subtítulo. Então, só recordando que a questão 94, os espíritos vieram esclarecer, dizendo que espíritos superiores de outros mundos, né, quando são trazidos para cá, ou para que reencarnem, ou para que só auxiliem, eles precisam adaptar o seu corpo perispiritual à Terra, porque o perispírito, ele é formado, ele é composto a partir do fluido cósmico universal. Nós vimos também, chegamos a comentar um pouquinho, que assim sendo, né, os perispíritos vão variar, como variam os planetas que existem no universo, assim como os corpos físicos também. Então, a essência que nós somos, o ser inteligente que nós somos, o espírito, aquela centelha divina, essa é invariável. Então, Deus cria todos nós, simples e ignorantes, todos iguais. E nisso nós nos assemelhamos ao Criador. Ou seja, a humanidade que compõe Júpiter, compõe Marte, compõe os planetas que pertencem à estrela de Capela. Então, os espíritos, somos todos iguais, somos todos irmãos, em essência. Mas os veículos que nós nos utilizamos nas nossas experiências, quer no plano da matéria densa, quer nos planos espirituais, vão variar conforme o planeta em que estivermos evoluindo ou experienciando. Então, dito isso, nós vamos partir para a questão 95. Na questão 95, Kardec vai perguntar: o invólucro semimaterial do espírito tem formas determinadas e pode ser perceptível? E eles respondem: tem a forma que o espírito queira. É assim que este vos aparece algumas vezes, quer em sonho, quer no estado de vigília, e que pode tomar forma visível, mesmo palpável. É muito interessante essa questão. Ou seja, é o perispírito que os médiuns videntes podem visualizar. É o perispírito que, quando nós estamos, o nosso corpo físico está dormindo e o nosso espírito está desdobrado, é o perispírito de outros espíritos que nós também visualizamos. E é o perispírito que se materializa, que se adensa nos fenômenos de efeitos físicos, tais como os da materialização. A essência, volto a dizer, o espírito é como que uma centelha divina, mas nós nos utilizamos de corpos. Eu cheguei a comentar aqui no início dos nossos estudos que no Livro dos Espíritos, e em regra geral, no Pentateuco da Codificação, nos 5 primeiros livros publicados por Kardec no século XIX, basicamente os espíritos vão trabalhar com a ideia do perispírito. Mas eu adiantei um pouquinho lá atrás, basicamente, mas vou falar superficialmente também agora, porque nós estamos estudando o Livro dos Espíritos. Quem quiser se aprofundar vai encontrar literatura pertinente. A verdade é que os livros vão trazer, por exemplo, de André Luiz, vão especificar que não é tão somente o corpo perispiritual que nós possuímos. Nós possuímos cerca de 7 corpos. Entre eles,
nós vamos ter o corpo mental abstrato, e, enfim, nós temos mais corpos. E Kardec e os espíritos, então, cuidaram, nesses primeiros esclarecimentos prestados no século XIX, eles englobaram estes corpos espirituais dentro da noção da ideia de perispírito. Em sendo assim, nós podemos presumir, daquilo que a gente pode compreender do Livro dos Espíritos, que mesmo espíritos já mais evoluídos, bastante evoluídos, os espíritos superiores, também eles encontram-se envolvidos, possuem um envoltório. É claro que esse envoltório, mais sutil, mais etéreo, conforme a maior evolução de cada um deles, nós poderíamos entender, então, que estes espíritos superiores, eles se apresentam no seu corpo mental. Então, nós vamos ter, voltando na cadeia evolutiva, espíritos já ainda imperfeitos, ainda bastante atrasados, nós vamos ter, então, eles se apresentando no perispírito, mais denso, que apresenta uma tessitura muito próxima, inclusive em aparência, ao corpo físico da matéria. É muito interessante, quando nós trabalhamos em reuniões mediúnicas, são bastante comuns as comunicações de espíritos que sequer sabem que já desencarnaram. Eles aparentemente atravessaram o fenômeno da morte, uma certa perturbação. Muitos morreram de forma violenta, de forma repentina, mas outros não. Mas o fato é que, dada a sua ignorância no sentido de desconhecer a vida espiritual, nunca buscaram pensar sobre isso, nunca buscaram estudar, nunca ninguém falou sobre como é a espiritualidade, como é a vida após a morte. Aqueles que já leram o livro Nosso Lar de André Luiz vão se recordar um diálogo que a ministra veneranda tem, e ela fala que as religiões tradicionais, as religiões dogmáticas na Terra, elas são responsáveis, invariavelmente, por criarem crianças espirituais. Porque, em geral, as religiões tradicionais, as dogmáticas, pelo menos nós que estamos no campo ocidental da civilização, ou então, assim dizendo, as igrejas tradicionais dentro do cristianismo, nós vamos ver que pouco se fala do plano espiritual. Há uma incógnita. Ninguém sabe, eles não sabem, não têm informação e não procuram saber. Muitas vezes, diante de questões, a resposta é que tudo é mistério. Então, com essa, digamos assim, com esse desconhecimento, muitos destes espíritos, ao desencarnarem, e ao se perceberem possuidores de um corpo em tudo similar ao corpo material, acreditam então que a vida continua, que eles ainda se encontram no plano material. Então, não são poucas as comunicações. Isso talvez seja uma percentagem bastante elevada, diante desse desconhecimento que grande parte da população ainda tem sobre como seria, como é a vida no plano espiritual. Mas há uma coisa muito interessante que eu gostaria de trazer para vocês. Eu falei para vocês que eu não ficaria só nessas 3 questões. Eu queria trazer um pouquinho mais para vocês. Falar um pouquinho mais de perispírito para vocês. Então, prestem atenção em relação ao perispírito diante da mediunidade, que ontem foi um comentário de um dos companheiros, se não me engano, relembrando até de uma novela da Globo, né, em que o espírito obsidiava o encarnado à distância. Nós já falamos um pouquinho sobre a lei de sintonia, e vamos ver sobre ela no decorrer todo do Livro dos Espíritos. Mas hoje, como nós estamos estudando de perispírito, olha que interessante. Lá no livro Perispírito, do Gesiel Andrade, nós vamos ver a seguinte informação.
Quando um espírito superior adentra regiões inferiores, ele precisa adensar o perispírito com os elementos fluídicos mais grosseiros, próprios desse mundo inferior, para poder ser percebido e atuar. Ou seja, se nós prestarmos atenção nas obras de André Luiz, nós vamos ver André Luiz, juntamente com mentores, com instrutores espirituais, ele se dirigindo incontáveis vezes a trabalhos de assistência no umbral e em regiões inferiores dos planos espirituais. E nós vamos perceber, é preciso que nós estejamos atentos à descrição, a essa descrição nos livros, que os espíritos, eles precisam, então, adensar o seu perispírito com os elementos fluídicos mais grosseiros. Quanto mais evoluído o espírito e mais experiente nestes trabalhos socorristas, e o próprio André Luiz afirma isso, mais fácil é isso, pelo simples querer, pelo exercício da sua firme vontade, o seu perispírito já vai se modificando, agregando substâncias das regiões inferiores e, portanto, adensando a sua apresentação. Mas André Luiz, por exemplo, que estava iniciando o seu trabalho, ele vai ter certa dificuldade. Então, ele conta, por exemplo, no início, até ele sentiu um pouco de mal-estar, um pouco de falta de ar, mas que instruído, né, ele precisava afirmar a sua vontade para que ele fizesse, então, essa adaptação perispiritual. Mas olha mais. O corpo fluídico do espírito é uma espécie de condensação do fluido cósmico universal em torno do ser inteligente. Se nós pudéssemos fazer uma tabela, de forma muito simples, é claro, nós teríamos o fluido cósmico inteligente na sua versão mais pura, fluido. Daí o nome que os espíritos lhe dão. Então, nós temos esta substância pura. É uma substância que nós conhecemos como sendo a energia primitiva. É a matéria primitiva. É o fluido cósmico universal. Mais diante desta variedade incontável na obra da criação divina, que vai em incontáveis planetas, incomensuráveis galáxias e constelações, mas não só isso, nós vamos perceber que cada planeta, assim como a Terra, possui dimensões vibratórias variáveis. Nós vamos perceber que esta substância primeva, este fluido cósmico universal, ele existe em todo lugar. Em todo. Ele vai existir em todos os planetas. Ele vai existir espalhado por todo o universo. Ele vai existir em todas as dimensões vibratórias de todos os planetas, todas as galáxias, todas as constelações, todas as estrelas. Só que este fluido cósmico universal, ele vai dar origem à matéria em consonância com estes planos dimensionais e vibratórios. O que vale dizer, a nossa matéria, composta de fluido cósmico universal, possui um determinado padrão vibratório. A matéria que nós vamos encontrar no umbral, que seria esse plano espiritual consentâneo com o material, vamos colocar assim, vai ter uma matéria em determinado padrão vibratório. As furnas, que são regiões inferiores mesmo ao umbral, quer dizer, regiões mais pesadas, mais inferiores, mais densas que o próprio umbral, você vai encontrar matéria em determinados e específicos padrões vibratórios. Em regiões superiores, por exemplo, onde habitava a mãe de André Luiz, que ele conta, ele fala dela no livro Nosso Lar, que ela está em uma região superior e ela vem visitá-lo, e ele conta, inclusive, de uma experiência dele, fazendo também essa transposição, quer dizer, ele se aproximando de onde a sua mãe está para fazer a visita dela em desdobramento. Também lá vai ter matéria
em determinado padrão vibratório. Abre aspas. Fluido cósmico universal, adensado em padrões vibratórios específicos. Entenderam? Por que a gente precisou falar de energia, de matéria, de espírito lá no primeiro capítulo, quase como se a gente estivesse tendo aula de ciências, né? E não de espiritismo. Entenderam por que espiritismo é ciência, filosofia e religião? Porque nós precisamos compreender estas ideias para que nós compreendamos a realidade da vida nos vários planos da existência. Vamos continuar. O grau de elevação moral do espírito determina o grau de depuração ou eterização do perispírito. Em outras palavras, é aquilo que eu já mencionei aqui. Espíritos desencarnados que habitam o umbral, que é um plano, digamos assim, consentâneo com o plano material que nós nos encontramos, eles possuem um perispírito que se aproxima muito do corpo físico, porque o umbral ainda é uma região densa, de matéria espiritual, digamos assim, pesada. Em regiões inferiores ao umbral, tais como as trevas e as furnas, os abismos, nós vamos encontrar perispíritos mais densos ainda. Densos a tal ponto que, por si só, os espíritos que lá se encontram não conseguem, digamos assim, subir para planos espirituais um pouco melhores. É preciso que eles sejam resgatados quando a etapa, vamos dizer assim, quando eles já se encontram preparados, quando já, digamos assim, perderam um pouco desta densidade que tem a ver com evolução. Então, se perdendo, eles podem ser socorridos. É muito interessante uma visão que André Luiz traz no livro Nosso Lar, que ele fala que o umbral é como se fosse uma região de quarentena. Imaginem vocês que nós estamos num navio. E nesse navio, infelizmente, nós adoecemos. Não é nada muito grave, mas nós adoecemos. E ao chegarmos, ao atracarmos no país ao qual nós estamos nos dirigindo, não é possível que a gente já desembarque imediatamente para conviver na sociedade, porque senão nós empestaríamos a sociedade daquele país que nós queremos ir. Então, nós iremos permanecer um tempo em quarentena. Passada aquela quarentena, onde nós vamos perder miasmas, vamos deixar fluidos pesados, inferiores, vamos muitas vezes rever conceitos preconceituosos, cruéis, maus, ignorantes que nós ainda trazemos e que acarretam, então, digamos assim, densificação no nosso espírito. Então, passado um período de aprendizado, é claro, que nunca é fácil, porque é preciso que nós deixemos para trás os atavismos, os preconceitos, as ignorâncias, para que então nós possamos um pouco mais leves, porque deixamos certo peso na quarentena, chegar então àquele país que nós desejamos pertencer, para que a gente possa então dar continuidade ao aprendizado e à vida. O umbral é mais ou menos isso. Na verdade, todos os planos espirituais são um pouco disso, pelo menos estes inferiores. O espírito precisa, ele necessita, faz parte da misericórdia divina que ele passe um determinado tempo nestas regiões inferiores, para que ele lá deixe o que nele ainda é sombra. Para que ele deixe lá o que ainda nele gera desequilíbrio e desarmonia,
para que ele possa ser socorrido e para que ele seja admitido em planos um pouco melhores, onde ele vai então recuperar-se plenamente e avançar. Vocês entenderam então? Por que que nós invariavelmente vamos passar pelo umbral? É muito interessante porque às vezes nos estudos físicos, né, é comum às vezes alguém falar, ah, não, mas eu não queria passar pelo umbral, não. Nossa, o que André Luiz relata é terrível. Mas a gente pouco para pensar que, na verdade, quem define isto não é a espiritualidade, mas somos nós. Quem nós somos define. Porque, a princípio, mesmo para chegarmos em planos um pouco melhores, nós vamos atravessar o umbral. E aí vale dizer, cabe a você definir se você vai atravessá-lo em alguns minutos, em algumas horas, ou alguns dias, alguns meses, ou muitos anos. Vai depender da bagagem que o seu ser vai estar carregando. Lembrando que tudo aquilo que nós temos no plano físico, a gente não carrega. Os títulos, digamos assim, o dinheiro, os bens materiais, nem mesmo a beleza física, a juventude, nós não vamos carregar. São coisas que nós temos, temporárias. São empréstimos divinos para que a gente realize o aprendizado. Nós vamos levar, após a morte do corpo físico, o que somos. E aí fica mais sério. Porque a gente até consegue disfarçar no plano físico. Não é raro nós vestirmos máscaras para conviver em sociedade. Máscaras de bonzinhos, máscaras de caridosos, máscaras de pacientes, máscaras de crentes fiéis. Quantas máscaras nós podemos nos utilizar? Mas o espírito não consegue usar máscara. Ele é o que é. O seu padrão vibratório é exatamente o que ele é. A sua cor, o seu cheiro, a densidade do seu perispírito relaciona-se ao que o espírito é. Não adianta querer disfarçar. É por isso que naquela brincadeira do Fred, na espiritualidade, abacaxi fica com abacaxi, mamão com mamão, banana com banana, etc. E etc. Lembrando, claro, nós que estamos falando de umbral, de zonas inferiores, que todos estes planos são temporários também. Nós somos, digamos assim, sintonizados, atraídos por eles, que tem consonância com a nossa evolução, atrasada ou evoluída. Mas em cada uma desses nossos estágios, o estágio também é temporário. Porque o progresso continua sempre, o aprendizado é contínuo. Então, o perispírito, quanto mais inferior o espírito, mais denso ele se apresenta, com as cores inclusive pesadas e cheiros característicos. Os médiums que trabalham em desdobramento, médiums de sensibilidade, eles vão relatar nas reuniões mediúnicas, né, cheiros muito pesados, sensações, né, ruins, digamos assim, de todo o ambiente. Então, os espíritos apresentam nas regiões inferiores um perispírito também denso, muito material, muito pesado e relativamente desarmônico. Quando o espírito vai evoluindo, a sua apresentação perispiritual acompanha a evolução moral e intelectual. Quanto mais evoluído o espírito, mais sutil seu perispírito se apresenta. Mais esta semimatéria se torna etérea, mais bela, mais harmônica. A sabedoria divina é absoluta. E Deus é muito justo em todos os desígnios e em todas as suas leis. O espírito evoluído, de perispírito leve, etéreo, sutil,
habita regiões superiores, mas ele se dedica, quase sempre, a socorrer os que se encontram nas regiões inferiores. O trânsito do espírito superior é muito maior. Ele pode transportar-se a velocidades incríveis. Quase em milésimos de segundo, ele quer e ele está. A sua vontade imperiosa atua como, vamos dizer assim, veículo muito rápido para que ele possa, então, dedicar-se ao socorro aos seus semelhantes. O espírito inferior, denso, pesado, não consegue locomover-se de forma rápida. E também não consegue elevar-se a planos espirituais sozinho. Justiça. O inferior não pode perturbar o superior, mas o superior sempre vem auxiliar o inferior. Vamos continuar ainda sobre o perispírito. Tanto o perispírito quanto o corpo material têm a mesma origem. São formados com elementos do fluido cósmico universal, mas se apresentam em estados diferentes de condensação. Lembra quando eu falei agora há pouco? Que a matéria vai se apresentar nos planos espirituais em padrões específicos vibratórios? Exatamente isso. Estados diferentes de condensação. Energia, matéria. Matéria é energia condensada ou luz coagulada. É isso aí. O perispírito não fica confinado no corpo físico. Por sua natureza fluídica, ele radia-se exteriormente e forma em torno do corpo uma espécie de atmosfera, como vapor que dele se desprende. Lembra quando nós falamos lá atrás da aura? Pois bem, o nosso perispírito, ele existe além da nossa estrutura física material. Ah, mas eu não estou vendo isso. Mas, não raro, o médium vidente consegue visualizar estas emanações energéticas. E mesmo que nós, a nossa maioria pelo menos, não consigamos visualizar esta aura, ou digamos assim, esta atmosfera eletromagnética que existe, que é nossa, da nossa irradiação, eu tenho certeza que cada um de vocês já se sentiu, por exemplo, feliz, leve, quando chega perto de alguém que gosta muito. Ou alguém que aparentemente tem um nível significativo de evolução. Alguém que é sempre agradável, alguém que sorri, alguém que sempre tem uma palavra amena, pacífica, amigável. Quando nós nos aproximamos de alguém assim, a gente sente bem. Se a gente pode abraçar, então a gente sente melhor ainda. Mas eu tenho absoluta certeza que vocês também já sentiram o inverso. Ao se aproximar de determinada pessoa que não esteja bem, que esteja atravessando um período muito difícil, muitas vezes deprimida, muito doente, e aí pela própria doença ela se deixou tomar pelos pensamentos, pelas emoções, pelos seus sentimentos, num caminho, digamos assim, decrescente, de pessimismo, ou reclama demais. E muitas vezes, ao nos aproximarmos de pessoas assim, nós não nos sentimos muito bem. Nós não nos sentimos por conta dessa irradiação. Nós somos potências. Irradiamos e absorvemos. Todos nós. Não tem ninguém que só irradie e ninguém que só absorva. Todos nós emitimos e recebemos. E aí eu pergunto para vocês, o que vocês estão emitindo? E o que vocês estão recebendo? Porque há uma lei de sintonia no receber. O emitir envolve você. O que você pensa, o que você sente, o que
que você faz. Você. Quem é você? Você emite. Agora, em relação àquilo que você recebe, quem você é, sintoniza com as forças que existem em todo o universo, em todos os que convivem conosco, encarnados e desencarnados, e em sintonizando com pessoas afins ao seu desequilíbrio ou à sua harmonia, é aquilo que você absorve. Nós vamos ficando por aqui. Amanhã nós ainda vamos dar continuidade a esse estudo de perispírito. Essa semana nós vamos ficar com o perispírito. Na semana que vem a gente segue adiante. Eu espero que vocês estejam achando interessante. E quero que vocês prestem atenção. Todas estas novas informações que eu trouxe, acrescidas ao Livro dos Espíritos, fazem mais bonito ainda a obra básica da codificação. Espero que vocês tenham percebido isso. Da base, nós estamos expandindo, sempre. Uma boa noite e até amanhã.